Bom, pessoal, então sejam todos bem-vindos aí à nossa primeira aula de Direito Administrativo do curso de Direito Público. Lembrando a todos que o nosso curso é totalmente gratuito, o e-mail está à disposição de todos, cursodireitopúblico@gmail.com, que está na tela, para enviar qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer apontamento acerca das nossas aulas. É bom lembrar que o curso é totalmente gratuito, está disponível no YouTube, portanto é interessante que vocês curtam a página e sigam o canal no YouTube. Bom, vamos começar a aula. O primeiro tema de direito administrativo que vamos tratar nesta aula será o conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material. Então vamos colocar aqui: conceito de administração pública. Tema 1. Conselho de Administração Pública. Bom, primeiramente é interessante fazermos uma análise do que é a administração pública. Bom, a função típica do Poder Executivo é o exercício da administração pública em sentido amplo. Ou seja, a administração pública, através da sua faceta do Poder Executivo, a função é dar cumprimento às leis, aplicando o direito aos casos concretos não litigiosos. Enquanto a função administrativa é a função típica do Poder Executivo, porém os poderes legislativos, de certo, também exercem em caráter secundário. É aquela questão de que os três poderes eles possuem funções típicas e funções atípicas. As três funções são o seguinte: as três funções: administrar, legislar e julgar. É interessante ter o conceito aqui que os três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, eles possuem as três funções ao mesmo tempo. No entanto, cada um deles possui uma função típica e duas atípicas. É o seguinte: o Poder Executivo, a sua função típica é legislar, é administrar. Do Poder Legislativo é legislar e do Poder Judiciário é julgar. No entanto, cada um destes poderes também atua nas outras funções, só que de forma atípica. O Poder Executivo, a sua função principal é a administração pública em sentido amplo, dar cumprimento às leis, aplicando direito aos casos concretos não litigiosos. Os litigiosos é função do Poder Judiciário. Então, assim, a função administrativa ela é típica do Poder Executivo. No entanto, os poderes judiciário e legislativo também possuem essa função de administrar. A questão ocorre da seguinte maneira: o Poder Executivo, Poder Legislativo e Judiciário, eles também atuam na função de administrar quando realizam licitação para aquisição de bens em geral, por exemplo, comprar as canetas do tribunal, comprar as canetas do Congresso Nacional, comprar canetas de papel, esse tipo de coisa. Quando se celebram os contratos administrativos, cujo objeto é a aquisição desses bens. Por exemplo, quando concedem licenças ou férias a seus servidores, isso também é função administrativa. Quando estão em processos disciplinares dos seus servidores, quando aplicam sanções administrativas aos seus servidores, isso é a função de administrar. Ou seja, os três poderes, eles possuem a função de administrar. Ou seja, no fim, podemos fazer a seguinte afirmação: o direito administrativo se ocupa dos três poderes. Ou seja, suas regras
são aplicáveis sempre que houver prática da administração pública. Ou seja, quando houver a prática de administrar, a prática da administração, o direito administrativo estará normatizando. Ou seja, todas as regras e princípios pertinentes ao direito administrativo, eles não têm a sua aplicação restrita ao Poder Executivo, como muitas vezes é pensado. Alcançam também os órgãos administrativos e as atividades administrativas do Poder Judiciário e do Legislativo, enquanto estes estejam administrando. O Poder Legislativo não vai atuar na função de legislar do Poder Legislativo, muito menos na função de julgar do Poder Judiciário. Ele vai atuar apenas nas suas funções atípicas, que é a função de administrar, e na função típica do Poder Executivo, que é a função de administrar. Bom, esse é o tema 1. Vamos agora para o tema 2. Conceito de direito administrativo. Nessa parte aqui, é interessante construir um conceito junto aqui, porque vários doutrinadores, eles sugerem diferentes conceitos. E é interessante aqui demonstrarmos dois. O primeiro, trazido do livro do Marcelo Alexandrino, do Vicente Paulo, diz que o direito administrativo é o conjunto de regras e princípios aplicáveis à estruturação e ao funcionamento das pessoas e órgãos integrantes da administração pública. Eles ainda afirmam que relações entre os agentes, o exercício da administração pública e especialmente em relação aos administrados. Também a gestão dos bens públicos, tendo como sua finalidade geral atender ao bem público. No entanto, a professora Fernanda Marinella constrói muito bem um conjunto que parte de 4 premissas, que são: primeiro, é um conjunto harmônico de regras e princípios. É interessante essa primeira premissa aqui, porque não há um código próprio do direito administrativo. Todos sabemos que o direito administrativo ele não é uma matéria codificada. Portanto, não é fácil fazer essa distinção entre buscar as suas regras e seus princípios. Então, por isso que se diz que ele é um conjunto harmônico de regras e princípios, porque mesmo fora de uma codificação, fora de um código, fora de um conjunto de regras conglobadas, assim, juntas, é plausível que hoje nós possamos dizer que há um conjunto harmônico de regras e princípios, apesar de não estarem codificados. Bom, a segunda premissa diz que esse conjunto de regras e princípios rege a atividade administrativa, os órgãos, entidades e agentes. Bom, então, a segunda premissa parte da ideia de que esse conjunto harmônico de regras e princípios ele rege a atividade administrativa, os órgãos, entidades e agentes. É interessante aqui notar então que ela traz a ideia de que toda a atividade administrativa está dentro desse conceito, porque a atividade administrativa, os órgãos, entidades e agentes é tudo que se faz necessário para que haja uma administração pública, para que haja a concreta administração
dos poderes. A terceira premissa, então, a ideia é de que esse conjunto harmônico de regras e princípios rege a atividade administrativa, os órgãos e os agentes tendentes a realizar de forma direta, concreta e imediata. Assim, a ideia é de que de forma direta, independe de provocação, de forma concreta, excluir a função legislativa abstrata, porque há a função legislativa abstrata, então nesse caso nós apenas diríamos que ela é concreta, imediata, e excluir a função social, porque a função social se imagina imediata. Mas já vamos fazer o conceito completo para que seja de melhor entendimento. E a terceira premissa é os fins desejados pelo Estado. Ou seja, é interessante aqui que a principal questão, a principal busca do direito administrativo é o interesse público, ou seja, os fins desejados pelo Estado, os fins que o Estado busca, o interesse público. Então, após assim fazermos essas premissas, é interessante juntarmos essas premissas e fazer um conceito completo. Bom, conforme então Fernanda Marinella, direito administrativo é o conjunto harmônico de regras e princípios que chamamos esse conjunto harmônico de regras e princípios de regime jurídico administrativo. Isso é interessante aqui pelo estudo, que nas próximas aulas nós entraremos no regime jurídico administrativo e você já vai estar sabendo que o regime jurídico administrativo são as regras e princípios do direito administrativo que regem os órgãos, entidades e agentes na atuação administrativa. Vamos só modificar aqui, é o mesmo sentido, porém fica melhor de compreender. Na atuação da atividade administrativa, rege os órgãos, entidades e agentes na atuação da atividade administrativa. Podemos acrescentar aqui o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, não excluindo aqui nenhum deles, pois, como já estudamos antes, todos eles possuem a atividade administrativa nas suas funções atípicas, tendentes a realizar de forma direta, concreta e imediata os fins desejados pelo Estado. Bom, tendência a realizar de forma direta. Essa afirmativa quer dizer que a administração pública não é necessário uma provocação. É necessário que as pessoas provoquem o poder executivo, por exemplo, a construir uma obra, a seguir as leis. É de forma direta, é ex officio. Concreta quer dizer que a sua atividade ela não pode ser abstrata, ou seja, não está compreendida aqui a função legislativa abstrata. E imediata quer dizer que a atividade ela busca os fins próximos, os fins imediatos, excluindo então a função social, que é imediata, os fins desejados pelo Estado. Os fins desejados pelo Estado, podemos compreender aqui que os fins são os objetivos que estão presentes no direito constitucional. O direito constitucional que diz a Constituição Federal, que diz os fins desejados pelo Estado. E, por fim, a questão do interesse público, que é a maior
a maior questão do direito administrativo e do Estado em si, que é a busca pelo interesse público. Bom, então, fechado o tema 2, lembrando que esses dois temas aqui são temas bem simples que nós passamos rapidamente, pois eles são apenas conceitos, ou seja, são importantes para haver um melhor entendimento do direito administrativo, mas não são o conteúdo em si, são apenas questões prévias necessárias ao entendimento do ordenamento do sistema como um todo. Tema 3, já entrando então no direito administrativo em si, é as fontes do direito administrativo. Bom, são usualmente apontados como fontes de direito administrativo a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Vou baixar aqui para ser melhor de enxergar. Bom, fontes do direito administrativo. Bom, as regras administrativas estão consubstanciadas no texto da Constituição e numa infinidade de leis esparsas, o que dificulta o conhecimento e a formação de uma visão sistemática, orgânica, desse importante ramo do direito. No entanto, é a partir desse conjunto de leis que que podemos enxergar o próprio direito administrativo e fazer um conceito e fazer uma reflexão acerca do tema. Bom, como lei se entende que é a fonte principal do direito administrativo brasileiro. Haja vista a importância do princípio da legalidade nesse campo, ou seja, nós sabemos que o administrador ele só pode atuar quando a lei o permitir, ao contrário dos cidadãos comuns, que eles podem fazer tudo que a lei não proibir. O administrador é diferente. O administrador ele só pode atuar, ele só pode fazer o que a lei permitir. Então, a lei é de suma importância nesse campo, no direito administrativo. Bom, e em lei, devemos acrescentar aqui que está compreendido a questão da Constituição Federal, toda legislação inferior à Constituição, como decretos, leis ordinárias, leis complementares, todos os diplomas legislativos inferiores à Constituição e também os atos expedidos pela administração pública nos termos e limites das leis, tá? Os quais são de observância obrigatória pela própria administração. Bom, a segunda fonte principal do direito administrativo é a jurisprudência. Bom, a jurisprudência ela é representada pelas reiteradas decisões judiciais em um mesmo sentido. Ou seja, quando os tribunais eles decidem repetidamente sobre a mesma coisa e as decisões são em um mesmo sentido, essa decisão acaba se tornando uma fonte secundária do direito administrativo. A fonte primária é a lei, mas a jurisprudência é uma fonte secundária, por influenciar de modo significativo a construção e a consolidação do direito administrativo. Bom,
As decisões proferidas pela STF em controle abstrato, é interessante dizermos aqui, que possuem eficácia contra todos e efeito vinculante inclusive à administração pública, direta e indireta em todas as esferas. Ou seja, as súmulas vinculantes e as decisões proferidas em controle abstrato com eficácia erga omnes vinculam a administração pública. As súmulas vinculantes também vinculam a administração pública. Ou seja, muitos doutrinadores eles colocam as decisões erga omnes do STF e as súmulas vinculantes como fontes principais do direito, pois elas vinculam totalmente a administração pública, ou seja, elas fazem com que a lei, elas não modificam a lei, mas elas trazem interpretação diferente à lei, ou seja, a lei será interpretada de uma forma diferente. Então, como a lei é uma fonte principal e as súmulas vinculantes e as decisões erga omnes vinculam a administração pública, muitos doutrinadores, segundo Marcelo Alexandre Vicente e Paulo, consideram como fontes principais do direito administrativo, uma vez que alteram diretamente o ordenamento jurídico positivo, estabelecendo condutas de observância obrigatória pela administração pública, e também para o próprio Poder Judiciário, porque a súmula vinculante ela vincula o próprio Judiciário. Bom, a terceira fonte do direito administrativo é a doutrina. A doutrina é entendida como um conjunto de teses, construções teóricas e formulações descritivas acerca do direito positivo, produzidas pelos juristas, que são estudiosos do direito. Bom, a doutrina ela influencia não só a elaboração de novas leis, como também o julgamento das lides de cunho administrativo. Assim, em razão da repercussão da doutrina na produção de novas normas e nas decisões quando houver um vácuo legislativo e jurisprudencial, costuma-se apontar a doutrina como uma fonte secundária do direito administrativo. Assim, a doutrina é considerada apenas uma fonte secundária. E a quarta fonte do direito administrativo são os costumes. Bom, os costumes sociais, eles são conjuntos de regras não escritas, porém observadas de um modo uniforme pelo grupo social. No caso, esse grupo social é a administração pública, os administradores. Então, assim, quando houver práticas reiteradas, de modo uniforme, feitas pela administração pública, que de alguma forma influenciam também a produção legislativa, que vai considerar esses costumes na hora de produzir as leis, ou a jurisprudência, que também vai levar em conta esses costumes na hora de julgar as lides. Nós podemos dizer que os costumes podem ser no máximo uma fonte indireta, porque eles não estão diretamente produzindo regras, produzindo normas para o direito administrativo. Eles são apenas, no máximo, produzindo orientações para a produção de leis, orientações para a produção jurisprudencial. Os costumes é diferente da praxe administrativa, que são as práticas reiteradas pelos agentes administrativos diante de alguma situação. Bom, é a questão de que a praxe administrativa ela gera direitos na questão da lealdade e boa-fé e moralidade administrativa, pois o administrado se acostuma a ir repetidamente naquele órgão público e receber esse tipo de tratamento. Então ele traz uma questão de gera direito para o administrado em razão da lealdade e boa-fé, diferente dos costumes, que os costumes são apenas uma questão que pode influenciar a produção legislativa. Bom, ainda por fim, podemos dizer que os princípios gerais do direito, que são as regras de alicerce do ordenamento jurídico, também podem ser considerados fontes do direito administrativo.
Bom, chegamos aos 25 minutos, pessoal. Então, esses foram os 3 temas da aula de hoje: o conceito de administração pública, o conceito de direito administrativo e as fontes do direito administrativo. Agora um descanso de 5 minutos e você deve ver outra aula para continuar os estudos. Força e muito estudo e até mais. Valeu!